Na fazenda Esperança, onde o sol nascia preguiçoso sobre os campos verdejantes e o orvalho da manhã beijava as pétalas das flores silvestres, vivia Thor, um cão da raça Golden Retriever, com pelos dourados que pareciam capturar os raios solares, e um olhar que transmitia uma sabedoria silenciosa, quase humana. Thor não era apenas um animal de estimação. Ele era o guardião, o amigo e o confidente de seu João, o velho fazendeiro que o havia criado desde filhote. Sua rotina era uma sinfonia de movimentos e sentidos, tão arraigada quanto as árvores centenárias que margeavam a propriedade. Todas as manhãs, antes mesmo do galo anunciar o novo dia, Thor já estava de pé, suas patas firmes, sentindo a umidade da terra recém-regada. Ele corria pelos campos, uma silhueta dourada contra o azul pálido do amanhecer, o vento assobiando em suas orelhas e o cheiro da grama molhada enchendo suas narinas. Cada arbusto, cada pedra, cada trilha era um mapa conhecido em sua memória olfativa e tátil. Ele conhecia cada canto, cada cheiro, cada som, e qualquer dissonância em sua sinfonia natural da fazenda era imediatamente percebida. O calor do sol em seu pelo era uma carícia familiar, e o barulho distante de galhos quebrando na floresta era apenas mais um elemento na orquestra da vida selvagem. Um som que ele sabia diferenciar entre o inocente e o ameaçador. Após sua corrida matinal, Thor acompanhava seu João em suas tarefas diárias. Enquanto o fazendeiro cuidava do gado e das plantações, Thor patrulhava os arredores, seus sentidos aguçados, captando cada movimento, cada sussurro do vento. Ele era o elo entre o homem e a natureza, um protetor incansável. As tardes eram geralmente dedicadas ao descanso, estirado à sombra de uma mangueira frondosa, observando as nuvens passarem e os pássaros cantarem. A vida na fazenda Esperança era pacata, previsível, e Thor era o coração pulsante dessa tranquilidade. Foi em uma tarde nublada, com a ameaça de chuva pairando no ar, que a rotina de Thor foi abruptamente quebrada. As nuvens escuras cobriam o céu, transformando o dourado dos campos em um tom sépia. O vento, antes suave, agora soprava com mais força, agitando as folhas das árvores e trazendo consigo um presságio. Thor estava descansando próximo à varanda da casa, os olhos semicerrados, mas seus ouvidos, sempre vigilantes, captaram algo. Não era o farfalhar das folhas, nem o lamento distante de um bezerro. Era um som diferente, agudo e desesperado, que parecia vir de algum lugar além do pomar, talvez perto do velho barranco que levava ao riacho. Um grito, um miado fraco, quase inaudível, mas carregado de uma angústia inconfundível. Thor ergueu a cabeça, suas orelhas se moveram, capturando e analisando a direção do som. Não era um gato da fazenda. O som era pequeno demais, jovem demais. Seus músculos tensos, sua cauda, antes relaxada, agora imóvel. Aquele som não pertencia à melodia da fazenda. Junto ao som, um cheiro indistinto de medo e abandono picou suas narinas. Um aroma que se misturava à terra úmida e ao cheiro da chuva que se aproximava. Era um cheiro de desespero, de algo pequeno e vulnerável. A câmera narrativa se aproximava do olhar atento de Thor, um close-up que revelava a profundidade de sua inquietação. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma mistura de curiosidade e preocupação. A tensão era palpável. O que seria aquele som? De onde vinha aquele cheiro? Seu instinto, forjado por anos de vida na natureza, dizia-lhe que algo estava seriamente errado. Levantou-se lentamente, seus passos firmes, mas hesitações sutis em seu andar indicavam a gravidade do que estava prestes a investigar. Cada fibra de seu ser estava alerta, preparando-o para o desconhecido. O som se repetiu, mais fraco agora, um chamado silencioso, por ajuda que apenas um coração tão empático quanto o de Thor poderia verdadeiramente ouvir e responder. Ele caminhou em direção ao pomar. O destino incerto, mas a determinação inabalável.
Thor avançou cautelosamente pelo pomar, suas patas macias, mal tocando o chão úmido, cada passo medido. As árvores frutíferas, agora despidas de seus frutos, balançavam levemente ao vento, suas folhas secas sussurrando segredos antigos. O cheiro de terra molhada se intensificava, misturado ao aroma adocicado das maçãs caídas e, mais distintamente agora, aquele odor de desespero. Seus olhos varriam o terreno, buscando a origem do miado que, embora tênue, reverberava em seu peito. Ele contornou uma fileira de pessegueiros e, então, o cenário se revelou. À beira de um barranco íngreme, onde a terra cedia em direção a um riacho pedregoso lá embaixo, uma caixa de papelão velha e puída balançava perigosamente. Era um equilíbrio precário. A cada rajada de vento, a caixa parecia ameaçar desabar no abismo. E de dentro dela, mais um miado fraco e desesperado ecoou. Thor se aproximou, suas orelhas erguidas, a cauda baixa, mas não imóvel. Um sinal de alerta, não de medo. Ele parou a poucos metros, os olhos fixos na caixa, processando a cena com uma inteligência que ia além do instinto animal. Dentro da caixa, amontoados e tremendo de frio e medo, estavam 3 minúsculos filhotes de gato. Seus pelos eram finos e sujos, seus corpos frágeis balançavam a cada movimento da caixa. Eram recém-nascidos, talvez com poucos dias de vida, abandonados à mercê do destino, à beira de um precipício. Thor sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não era apenas a ameaça física do barranco, mas a crueldade implícita naquele abandono que o perturbava. Seus latidos, antes ansiosos e de alerta, agora se tornaram um lamento baixo, quase um rosnado de indignação. Ele olhou para o abismo, para a força do riacho lá embaixo, e depois para os filhotes, seus pequenos corações batendo descompassadamente. O obstáculo era claro e imponente. O barranco, com sua terra fofa e pedras soltas, era traiçoeiro. Qualquer movimento em falso, e a caixa, junto com os filhotes, despencaria. O vento gélido que subia do riacho não ajudava, balançando a caixa e aprofundando o terror dos pequenos. Não havia um caminho fácil, uma rampa natural ou uma forma segura de alcançar a caixa sem correr o risco de desestabilizá-la ainda mais. O cheiro de chuva se intensificava, ameaçando transformar a terra em lama, tornando o resgate ainda mais perigoso. Thor sabia que não poderia simplesmente puxar a caixa com a boca. O papelão era frágil e poderia rasgar, expondo os filhotes à queda. Uma onda de adrenalina percorreu Thor. Seus passos se tornaram mais hesitantes, mas sua determinação não vacilou. Ele farejou o ar novamente, o cheiro dos filhotes, do medo, mas também um tênue aroma de esperança que se acendia em seu coração. Seus olhos, antes cheios de preocupação, agora brilhavam com um propósito inabalável. Ele não podia simplesmente ir embora. Não podia ignorar aquele apelo silencioso. Mesmo correndo o risco de se machucar, de escorregar no barranco, de enfrentar algo que ele não compreendia totalmente, a decisão estava tomada. Ele agiria. A vida daqueles pequenos seres dependia dele, e Thor, o guardião da Fazenda Esperança, não falharia. Ele se moveu, não com a impulsividade de um animal, mas com a cautela e a inteligência de um ser que compreende a gravidade da situação. Cada músculo de seu corpo se tensionou, preparando-se para o desafio que se apresentava, um desafio que exigiria toda a sua força, astúcia e, acima de tudo, a coragem de um verdadeiro herói. Com uma coragem que transcendia sua natureza animal, Thor começou o resgate. Seus olhos esquadrinhavam a caixa e o terreno traiçoeiro, calculando cada movimento. Não havia espaço para erros. Ele se aproximou com a maior lentidão possível, suas patas dianteiras pisando na terra fofa com a delicadeza de um explorador em campo minado.
O vento, agora mais forte, chicoteava as folhas e fazia a caixa balançar ainda mais, arrancando miados mais desesperados dos pequenos seres lá dentro. O coração de Thor batia um ritmo acelerado, uma mistura de adrenalina e pura compaixão. Primeiro, ele cuidadosamente farejou a caixa, avaliando a estabilidade do terreno e a fragilidade do papelão. O cheiro dos filhotes era avassalador. Medo, fome e um toque de algo úmido e gelado. Ele não podia puxar, não podia morder. A solução precisava ser sutil, precisa. Com uma delicadeza surpreendente para seu tamanho, Thor usou o focinho, empurrando a caixa, milímetro por milímetro, para longe da beira do precipício. Era um trabalho árduo, cada empurrão exigindo um equilíbrio perfeito de força e suavidade. A terra cedia sob suas patas, e por um instante a caixa escorregou perigosamente para o lado, quase despencando. Um calafrio percorreu Thor, e ele se firmou, usando o próprio corpo como contrapeso, a tensão visível em cada músculo. Os miados se intensificaram, e ele pôde sentir o desespero dos filhotes. Ele precisava ser rápido, mas impecável. A cada pequeno avanço, a caixa ganhava um pouco mais de segurança, mas a ameaça ainda era iminente. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e frias, transformando a terra em uma pasta escorregadia. O resgate ficava exponencialmente mais difícil. Thor sabia que o tempo estava se esgotando. Ele precisava tirar os filhotes da caixa antes que a estrutura se desintegrasse ou que a chuva tornasse o barranco intransponível. Quando a caixa estava em um ponto mais seguro, mas ainda longe de ser acessível sem risco, ele agiu com uma astúcia rara. Ele sabia que a tarefa de transportar os filhotes seria ainda mais delicada. Com a boca, ele pegou o primeiro filhote, um minúsculo ser branco e tremelicante. A cena era comovente. Um cão grande e forte, com a boca capaz de quebrar ossos, segurando com o máximo cuidado o pequeno ser, como se fosse feito de vidro, cada movimento calculado para não machucar. O filhote, inicialmente assustado, pareceu sentir a intenção protetora de Thor e se aninhou, emitindo um miado fraco de alívio. Subir o barranco com o filhote na boca era um desafio. As patas de Thor escorregavam na lama recém-formada e ele precisava usar as garras para se firmar. A cada passo, o esforço era visível, sua respiração ofegante. Ele depositou o filhote em um local seguro, sob um arbusto denso, e voltou para os outros, sua determinação inabalável. Repetiu a ação 2 vezes mais. O segundo filhote, um pequeno ser tigrado, era um pouco mais agitado, mas Thor o acalmou com um toque suave do focinho antes de carregá-lo. O terceiro, o mais fraco de todos, parecia quase sem vida, mas em seus braços, ou melhor, em sua boca, encontrou um calor e uma segurança que o fizeram miar com renovada esperança. Até que os 3 filhotes estivessem a salvo, tremendo de frio e exaustão, mas vivos, sob a proteção do arbusto. Thor estava ofegante, seu pelo dourado pingando água e lama, mas seus olhos brilhavam com um triunfo silencioso. Ele se deitou ao lado dos filhotes, lambendo-os suavemente, transmitindo calor e conforto. Foi nesse momento que os latidos de alerta que Thor havia emitido durante o resgate finalmente alcançaram os ouvidos de seu João. O velho fazendeiro, preocupado com o alvoroço, havia chegado ao local. Ele observou a cena com os olhos marejados, testemunhando a pureza daquele ato de heroísmo. 3 vidas foram preservadas, e uma conexão inquebrável se formou entre Thor e aqueles seres indefesos que ele salvou, sob a chuva que agora caía torrencialmente. Seu João, com o coração apertado e os olhos marejados de emoção, não hesitou. Abaixou-se ao lado de Thor, que ainda lambia os filhotes, e com as mãos calejadas, mas gentis, começou a recolher os pequenos seres. A chuva torrencial encharcava a todos, mas a urgência da situação sobrepujava qualquer desconforto.
Ele notou a fragilidade dos filhotes, a forma como tremiam de frio, e a sujeira que grudava em seus poucos pelos. Cuidadosamente, seu João os aninhou em sua camisa, buscando transmitir um pouco de seu próprio calor humano. Thor, exausto, mas vigilante, seguiu de perto cada movimento do fazendeiro como se estivesse entregando sua preciosa carga a um aliado de confiança. Juntos, o homem e o cão, sob a cortina densa da chuva, iniciaram a difícil jornada de volta para a fazenda. O caminho, antes apenas úmido, agora era um lamaçal escorregadio. Seu João pisava com cautela, protegendo os filhotes em seu peito. Thor, apesar do cansaço visível em seu andar, mantinha-se firme, um passo atrás, os olhos fixos nos pequenos que tremeluziam na camisa do fazendeiro. A cada trovoada distante, os filhotes miaram com mais intensidade, e Thor respondia com um resmungo baixo e tranquilizador, um som que parecia acalmá-los instantaneamente. O vínculo já estava estabelecido, forjado no perigo e na coragem. Ao chegarem à fazenda, a primeira preocupação de seu João foi aquecer os pequenos sobreviventes. Ele preparou uma caixa forrada com panos macios e quentes e, com um conta-gotas, tentou alimentá-los com um pouco de leite morno. Thor se deitou ao lado da caixa, sua presença constante e protetora. Ele observava os filhotes com uma ternura que surpreenderia a muitos, lambendo-os delicadamente sempre que eles miassem de frio ou de fome. Seu João percebeu que a missão de Thor não havia terminado no resgate. Ele havia assumido a guarda dos pequenos felinos, tornando-se, de fato, seu protetor. O impacto foi imediato. 3 vidas foram preservadas, e uma conexão inquebrável se formou entre Thor e aqueles seres indefesos que ele salvou. A história do resgate heróico de Thor não demorou a se espalhar. Inicialmente, seu João, ainda sob o impacto da cena, contou aos vizinhos mais próximos que vieram ajudar com os filhotes. A notícia correu como um raio pela pequena comunidade rural. Ninguém podia acreditar que um cão, por sua própria iniciativa, havia demonstrado tamanha coragem e inteligência para salvar criaturas tão pequenas e vulneráveis. As pessoas falavam de sua bravura, de sua astúcia em empurrar a caixa e carregar os filhotes com tanta delicadeza. Thor, de um simples cão de fazenda, transformou-se em um verdadeiro símbolo de bondade e altruísmo, um exemplo vivo do que a compaixão pode inspirar. A cada visita de vizinhos curiosos ou amigos que vinham oferecer ajuda com os filhotes, que logo foram batizados de Chuva, Esperança e Milagre, a história ganhava novos detalhes e mais admiração. As pessoas da comunidade, que antes viam Thor apenas como o fiel companheiro de seu João, agora o enxergavam com um respeito renovado, quase reverencial. Muitos começaram a olhar para seus próprios animais e para a natureza com uma nova perspectiva, uma consciência mais aguçada sobre a interconexão da vida. Aquele ato singular de um cão havia tocado uma fibra sensível na alma da comunidade, lembrando a todos que a força do coração pode mover montanhas, ou, neste caso, salvar vidas à beira de um barranco. Thor, sem saber, havia se tornado uma inspiração, um lembrete vivo do poder da compaixão. As cenas de esperança se multiplicavam na fazenda. Os filhotes, embora ainda frágeis, começavam a se recuperar, alimentados e aquecidos pelo cuidado incansável de seu João e pela presença constante de Thor. Ver os pequenos felinos se aninhando no pelo dourado do Golden Retriever era uma imagem que trazia lágrimas aos olhos de quem testemunhava. A liberdade recuperada para Chuva, Esperança e Milagre era um milagre em si, um testemunho da bondade que ainda existia no mundo, personificada em um cão. Aquele ato de coragem ecoava, transformando a fazenda em um refúgio de vida e um palco para uma história que seria contada por muitas gerações.
Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita, e o coração de uma comunidade foi tocado. Seu João, com o coração apertado e os olhos marejados de emoção, não hesitou. Abaixou-se ao lado de Thor, que ainda lambia os filhotes, e com as mãos calejadas, mas gentis, começou a recolher os pequenos seres. A chuva torrencial encharcava a todos, mas a urgência da situação sobrepujava qualquer desconforto. Ele notou a fragilidade dos filhotes, a forma como tremiam de frio e a sujeira que grudava em seus poucos pelos. Cuidadosamente, seu João os aninhou em sua camisa, buscando transmitir um pouco de seu próprio calor humano. Thor, exausto, mas vigilante, seguiu de perto cada movimento do fazendeiro, como se estivesse entregando sua preciosa carga a um aliado de confiança. Juntos, o homem e o cão, sob a cortina densa da chuva, iniciaram a difícil jornada de volta para a fazenda. O caminho, antes apenas úmido, agora era um lamaçal escorregadio. Seu João pisava com cautela, protegendo os filhotes em seu peito. Thor, apesar do cansaço visível em seu andar, mantinha-se firme, um passo atrás, os olhos fixos nos pequenos que tremeluziam na camisa do fazendeiro. A cada trovoada distante, os filhotes miaram com mais intensidade, e Thor respondia com um resmungo baixo e tranquilizador, um som que parecia acalmá-los instantaneamente. O vínculo já estava estabelecido, forjado no perigo e na coragem. Ao chegarem à fazenda, a primeira preocupação de seu João foi aquecer os pequenos sobreviventes. Ele preparou uma caixa forrada com panos macios e quentes e, com um conta-gotas, tentou alimentá-los com um pouco de leite morno. Thor se deitou ao lado da caixa, sua presença constante e protetora. Ele observava os filhotes com uma ternura que surpreenderia a muitos, lambendo-os delicadamente sempre que eles miassem de frio ou de fome. Seu João percebeu que a missão de Thor não havia terminado no resgate. Ele havia assumido a guarda dos pequenos felinos, tornando-se, de fato, seu protetor. O impacto foi imediato. 3 vidas foram preservadas, e uma conexão inquebrável se formou entre Thor e aqueles seres indefesos que ele salvou. A história do resgate heróico de Thor não demorou a se espalhar. Inicialmente, seu João, ainda sob o impacto da cena, contou aos vizinhos mais próximos que vieram ajudar com os filhotes. A notícia correu como um raio pela pequena comunidade rural. Ninguém podia acreditar que um cão, por sua própria iniciativa, havia demonstrado tamanha coragem e inteligência para salvar criaturas tão pequenas e vulneráveis. As pessoas falavam de sua bravura, de sua astúcia em empurrar a caixa e carregar os filhotes com tanta delicadeza. Thor, de um simples cão de fazenda, transformou-se em um verdadeiro símbolo de bondade e altruísmo, um exemplo vivo do que a compaixão pode inspirar. A cada visita de vizinhos curiosos ou amigos que vinham oferecer ajuda com os filhotes, que logo foram batizados de Chuva, Esperança e Milagre, a história ganhava novos detalhes e mais admiração. As pessoas da comunidade, que antes viam Thor apenas como o fiel companheiro de seu João, agora o enxergavam com um respeito renovado, quase reverencial. Muitos começaram a olhar para seus próprios animais e para a natureza com uma nova perspectiva, uma consciência mais aguçada sobre a interconexão da vida. Aquele ato singular de um cão havia tocado uma fibra sensível na alma da comunidade, lembrando a todos que a força do coração pode mover montanhas, ou, neste caso, salvar vidas à beira de um barranco. Thor, sem saber, havia se tornado uma inspiração, um lembrete vivo do poder da compaixão. As cenas de esperança se multiplicavam na fazenda. Os filhotes, embora ainda frágeis, começavam a se recuperar, alimentados e aquecidos pelo cuidado incansável de seu João e pela presença constante de Thor.
Ver os pequenos felinos se aninhando no pelo dourado do Golden Retriever era uma imagem que trazia lágrimas aos olhos de quem testemunhava. A liberdade recuperada para a chuva, esperança e milagre era um milagre em si, um testemunho da bondade que ainda existia no mundo, personificada em um cão. Aquele ato de coragem ecoava, transformando a fazenda em um refúgio de vida e um palco para uma história que seria contada por muitas gerações. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita e o coração de uma comunidade foi tocado. Os dias se transformaram em semanas e a Fazenda Esperança floresceu com uma nova energia, um testemunho vivo do poder transformador da compaixão. Os filhotes, chuva, esperança e milagre, cresciam a olhos vistos, seus miados fracos dando lugar a ronronados alegres e brincadeiras desajeitadas. Thor era o centro de seu universo. Ele os observava com uma paciência infinita, permitindo que os pequenos escalassem suas costas, mordessem suas orelhas e se aninhassem em seu pelo macio durante as cestas. A imagem do grande Golden Retriever, cercado pelos 3 gatinhos, se tornou um ícone na fazenda, um símbolo da mais pura e improvável amizade. Seu João, que antes via Thor como um cão de trabalho e companhia, agora o enxergava como um mentor, um guardião de almas, um elo entre espécies que transcendia a compreensão humana. O vínculo entre Thor e os filhotes se aprofundava a cada dia. Era uma dança silenciosa de proteção e carinho. Quando os gatinhos se aventuravam longe demais, um latido suave de Thor os trazia de volta para a segurança. Ele os ensinava, à sua maneira canina, os limites do quintal, os perigos de certos arbustos e o conforto de um bom raio de sol. Os filhotes, por sua vez, pareciam reconhecer Thor não apenas como um protetor, mas como uma figura materna, buscando seu calor e sua presença para se sentirem seguros. A transformação de Thor era sutil, mas profunda. Ele não era apenas o cão que corria pelos campos. Ele era agora o guardião de 3 vidas, um propósito que se refletia em seu olhar atento e em sua postura mais vigilante. A história de Thor continuou a se espalhar, ultrapassando os limites da pequena comunidade. Jornalistas locais começaram a visitar a Fazenda Esperança, querendo documentar a incrível história. As fotos de Thor com os gatinhos se tornaram virais, inspirando pessoas em cidades distantes. A fazenda se transformou em um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam um vislumbre daquela amizade extraordinária. Voluntários apareceram para oferecer ajuda com os animais. Doações de ração e cobertores chegaram, e até mesmo um veterinário da cidade vizinha se ofereceu para cuidar dos filhotes gratuitamente. A coragem de Thor havia acendido uma chama de bondade que se espalhava rapidamente, mostrando que um único ato de altruísmo podia mobilizar uma corrente de solidariedade. Muitos moradores, inspirados por Thor, começaram a adotar animais abandonados, a oferecer ajuda a abrigos locais e a promover a causa da proteção animal. A Fazenda Esperança se tornou um farol de esperança, um lugar onde a humanidade e a natureza se encontravam em harmonia, guiadas pelo exemplo de um cão. Aquele Golden Retriever, com seu pelo dourado e seu coração gigante, havia se tornado mais do que um herói local. Ele era um símbolo universal de que a verdadeira força reside na capacidade de amar, proteger e agir com empatia, independentemente das barreiras de espécie. Sua história era um lembrete constante de que a bondade é uma linguagem que todos os seres vivos podem compreender e que, muitas vezes, os maiores ensinamentos vêm dos mais humildes. A história de Thor continuou a tecer seu caminho pelos corações das pessoas, transformando-se de um evento isolado em um movimento. O que começou como um resgate em uma tarde chuvosa na Fazenda Esperança desdobrou-se em uma poderosa corrente de conscientização e ação.
A mídia local e depois nacional não demorou a reconhecer o valor da narrativa. Reportagens emocionadas, documentários curtos e artigos em revistas de grande circulação levaram a imagem de Thor, o Golden Retriever protetor, e seus 3 filhotes felinos adotados, Chuva, Esperança e Milagre, a milhões de lares. As redes sociais explodiram com a hashtag Herói Thor, e a fazenda de seu João, antes um recanto de tranquilidade, tornou-se um epicentro de amor e solidariedade. Organizações de proteção animal, inspiradas pela pureza do ato de Thor, começaram a lançar campanhas usando sua imagem como símbolo. A mensagem era clara: se um animal era capaz de tamanha empatia e coragem, o que impedia os humanos de fazer o mesmo? Projetos de resgate e reabilitação de animais abandonados ganharam um novo fôlego, com um aumento significativo de doações e voluntários. A comunidade rural, já tocada pela história, tornou-se ainda mais engajada. Vizinhos que antes mal se falavam, agora se uniam em mutirões para ajudar abrigos próximos, para educar sobre a guarda responsável e para denunciar casos de abandono e maus tratos. A Fazenda Esperança não era apenas um nome, era a personificação da esperança que Thor havia despertado. Enquanto isso, na fazenda, o vínculo entre Thor e os gatinhos se aprofundava em uma rotina de carinho e descobertas. Chuva, Esperança e Milagre haviam crescido, seus corpos pequenos e frágeis, agora mais robustos e ágeis. Eles corriam pelos campos, caçando insetos e subindo nas árvores baixas, sempre sob o olhar atento e amoroso de Thor. Ele não era apenas um protetor. Ele era um professor, um companheiro de brincadeiras e uma fonte inesgotável de conforto. Os gatinhos, por sua vez, tinham uma confiança inabalável em seu grande amigo dourado. Eles dormiam aninhados em seu pelo macio, buscavam refúgio entre suas patas quando um barulho estranho os assustava e os seguiam por toda a fazenda, uma pequena comitiva felina atrás do seu líder canino. Seu João observava tudo com um misto de orgulho e admiração. A presença dos gatinhos havia rejuvenescido não apenas Thor, mas também o próprio fazendeiro. Ele passava horas observando a interação entre eles, a forma como Thor os ensinava a serem cautelosos com o gado, a respeitar o espaço de outros animais da fazenda e a encontrar os melhores pontos para tomar sol. A fazenda, que antes era apenas seu lar e sustento, agora se sentia um santuário, um lugar onde a vida em suas mais diversas formas coexistia em harmonia, guiada pelo exemplo silencioso de um cão. A casa de seu João se encheu de risadas de crianças que vinham visitar os famosos gatinhos e seu herói, e de conversas sobre a importância de cuidar do planeta e de seus habitantes. A transformação não se limitou à fazenda ou à comunidade. A história de Thor começou a ser usada em escolas como um exemplo de bondade e responsabilidade. Professores contavam a saga do Golden Retriever, que salvou os filhotes, ensinando aos alunos sobre empatia, coragem e o impacto positivo que cada um pode ter no mundo. As crianças desenhavam Thor e os gatinhos, escreviam poemas e peças de teatro e organizavam pequenas campanhas de arrecadação para abrigos. A inocência e a pureza do ato de Thor ressoavam de forma especial nos corações infantis, plantando sementes de compaixão que, sem dúvida, floresceriam no futuro. A lição era clara. A verdadeira força não reside na agressão, mas na capacidade de proteger e nutrir, de estender a mão ou a pata àqueles que mais precisam. Thor havia, sem querer, iniciado uma revolução silenciosa, uma onda de bondade que se espalhava, um lembrete vivo de que o heroísmo pode ser encontrado nos atos mais simples e desinteressados. O sol, que antes apenas beijava os campos da Fazenda Esperança, agora parecia irradiar uma luz ainda mais calorosa, refletindo a aura de esperança que Thor havia tecido. Os meses se transformaram em um ano,
E Chuva, Esperança e Milagre já não eram mais filhotes frágeis, mas gatos jovens e vibrantes, com personalidades distintas, mas um laço inquebrável com seu guardião canino. Chuva, a mais aventureira, costumava escalar as árvores mais altas, com Thor pacientemente esperando lá embaixo, um olhar vigilante em seus olhos. Esperança, a mais carinhosa, frequentemente se aninhava no dorso de Thor durante as sestas da tarde, ronronando em um ritmo que parecia acalmar até o vento. E Milagre, o mais curioso, seguia Thor por todos os cantos da fazenda, observando cada movimento do Golden Retriever como se estivesse aprendendo os segredos do mundo. A rotina da fazenda se adaptou a essa nova dinâmica. Os outros animais, inicialmente curiosos, agora aceitavam os felinos como parte da família de Thor. As galinhas cacarejavam sem medo perto dos gatos, os bezerros os observavam com uma curiosidade gentil, e até mesmo os cães vizinhos, em suas raras visitas, pareciam reconhecer a aura especial que envolvia o grupo. Seu João, que havia testemunhado a transformação de Thor de um cão de trabalho para um verdadeiro patriarca interespécies, encontrava uma alegria indescritível em cada cena. Ele havia instalado pequenas plataformas e arranhadores para os gatos na varanda, garantindo que tivessem seu próprio espaço, mas sempre perto de onde Thor gostava de descansar. O fazendeiro passava mais tempo sentado na varanda, observando a interação, seu coração preenchido por uma paz que ele nunca imaginou ser possível. A revolução silenciosa de Thor, como muitos a chamavam, continuava a ganhar força. A Fazenda Esperança se tornou um centro de educação informal para a proteção animal. Escolas de toda a região organizavam excursões para que as crianças pudessem ver a convivência harmoniosa entre Thor e os gatinhos. Seu João, com sua simplicidade e sabedoria, compartilhava a história do resgate, enfatizando a importância da empatia e do respeito por todas as formas de vida. As crianças, com os olhos brilhando, aprendiam sobre a responsabilidade de cuidar dos animais, sobre a crueldade do abandono e sobre o poder de um único ato de bondade. Muitos voltavam para casa com a promessa de serem mais gentis com seus próprios animais de estimação e de defender os que não tinham voz. A influência de Thor se manifestava de maneiras concretas na comunidade. A prefeitura da pequena cidade, inspirada pela mobilização popular, lançou um programa de castração gratuita para animais de rua e de famílias de baixa renda, nomeado Projeto Thor. Abrigos de animais próximos, que antes lutavam para conseguir voluntários e doações, viram um fluxo constante de ajuda. Pessoas que nunca haviam considerado adotar um animal, agora abriam suas casas e seus corações, impulsionadas pela imagem de um cão que havia abraçado 3 pequenos seres de outra espécie. A história de Thor era mais do que um conto bonito. Era um catalisador para a mudança, um lembrete vívido de que a compaixão era uma força transformadora. A fama de Thor, no entanto, não o mudou. Ele continuava sendo o mesmo cão leal e gentil, com seu amor incondicional pelos seus gatinhos. As câmeras e os jornalistas eram apenas parte do cenário. Seu foco principal eram Chuva, Esperança e Milagre. Ele os protegia de cães maiores que ocasionalmente passavam pela cerca, os guiava para longe de cobras e outros perigos que o campo apresentava, e os confortava com sua presença calorosa em noites de tempestade. O vínculo entre eles era uma linguagem própria, compreendida em olhares, toques e ronronados. Para Thor, a verdadeira recompensa não era a fama, mas a vida de seus gatinhos, crescendo fortes e felizes ao seu lado. Ele havia encontrado seu propósito, e cada dia era uma celebração silenciosa desse amor. Seu João, por sua vez, sentia o peso e a honra de ser o guardião dessa história.
Ele era frequentemente convidado para palestras em eventos comunitários e feiras agrícolas, onde falava com orgulho sobre Thor e a importância de cuidar do planeta e de seus habitantes. A Fazenda Esperança, antes um local de trabalho e subsistência, havia se transformado em um santuário, um farol para aqueles que buscavam inspiração e um lembrete de que a bondade é uma linguagem universal que transcende espécies. Ele sabia que a história de Thor era um presente, um legado a ser compartilhado e que a responsabilidade de perpetuar essa mensagem era sua. E assim, a vida na fazenda continuava. Um testemunho vibrante de que o amor e a coragem, mesmo nos atos mais simples, podiam mudar o mundo. A presença dos gatinhos, Chuva, Esperança e Milagre havia redefinido a própria essência da Fazenda Esperança. Eles não eram apenas animais de estimação, eram embaixadores silenciosos de uma mensagem de coexistência e compaixão. Seus ronronados ecoavam pela casa de seu João. Seus saltos ágeis animavam os campos e suas perseguições divertidas com Thor eram um espetáculo diário de alegria. O Golden Retriever, com sua paciência e sabedoria, era o centro desse pequeno universo, o pilar de uma família improvável, mas profundamente unida. Ele ensinava aos gatinhos os ritmos da natureza, os sons que indicavam a presença de visitantes e a arte de encontrar os melhores esconderijos para uma soneca à tarde. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, era um lar, um refúgio, um palco para a demonstração mais pura do amor incondicional. A Fazenda Esperança, outrora um recanto isolado e pacato, havia se transformado em um vibrante centro de peregrinação, um testamento vivo da força da bondade. Pessoas de todas as idades e de diferentes cantos do país, e até mesmo do exterior, faziam a jornada até ali, não para ver uma atração turística, mas para testemunhar com os próprios olhos a harmonia improvável que florescia entre Thor e seus gatinhos. O portão de madeira, antes apenas uma passagem para o gado, agora era um portal para uma lição de vida. Seu João, com sua paciência e um sorriso no rosto, recebia a todos, compartilhando as anedotas da convivência e reforçando a mensagem de que o amor não conhece barreiras de espécie. Chuva, Esperança e Milagre, agora gatos adultos e cheios de vitalidade, eram a personificação da liberdade e da alegria. Chuva, com sua pelagem tigrada e olhos curiosos, mantinha sua natureza aventureira, explorando os limites da fazenda, mas sempre retornando ao chamado suave de Thor. Esperança, a gata de pelos brancos e olhar doce, continuava sendo a mais afetuosa, buscando o colo de seu João e as cestas aconchegantes ao lado de Thor, seu ronronar uma melodia constante de gratidão. E Milagre, o felino preto e astuto, com sua inteligência aguçada, muitas vezes observava o mundo do alto de uma árvore, mas descia prontamente para se juntar às brincadeiras com seu guardião canino, um jogo de perseguição e esconde-esconde que divertia a todos. Thor, o grande Golden Retriever, era o epicentro desse microcosmo de afeto. Sua presença era a âncora que mantinha a família unida, seu olhar protetor nunca falhava. Ele havia assumido a função de um verdadeiro pai, um mentor silencioso. Os gatinhos, mesmo crescidos, ainda o seguiam com devoção, buscando seu calor em noites frias e sua orientação em momentos de dúvida. Era comum vê-lo deitado ao sol, rodeado pelos 3 felinos que se aninhavam em seu pelo dourado como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Pequenos gestos, como um toque de focinho ou um leve empurrão com a pata, eram a linguagem secreta que eles compartilhavam, uma comunicação que transcendia as palavras e falava diretamente ao coração. A história de Thor não era mais apenas uma notícia local, ela havia se tornado um fenômeno nacional e até internacional. Reportagens em programas de televisão de grande alcance,
artigos em revistas renomadas sobre animais e até mesmo menções em conferências de bem-estar animal em outros países destacavam o heroísmo de Thor. O projeto Thor de castração gratuita, iniciado pela prefeitura, expandiu-se para as cidades vizinhas, e a Fazenda Esperança recebia doações de ração e medicamentos que eram redistribuídos para abrigos e famílias carentes. O que começou como um ato isolado de um cão havia gerado uma onda de solidariedade e conscientização que se espalhava como um rio caudaloso, tocando e transformando vidas. Seu João, embora surpreso com a dimensão que a história havia tomado, abraçou seu novo papel com humildade e convicção. Ele se tornou um embaixador da causa animal, um contador de histórias que, com sua voz mansa e sincera, inspirava milhares de pessoas. Ele falava sobre a inteligência inata dos animais, sobre sua capacidade de amar e proteger, e sobre a responsabilidade humana de retribuir esse carinho. Em cada palestra, em cada entrevista, ele enfatizava que a lição de Thor era universal. A verdadeira força está na compaixão, e cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de salvar uma vida, de estender a mão a quem precisa. A fazenda, com seus campos verdejantes e sua casa acolhedora, era agora um símbolo de que a esperança e a bondade podiam florescer nos lugares mais inesperados, guiadas pela pata firme de um herói de 4 patas. A rotina diária na Fazenda Esperança era um lembrete constante de que a vida, quando vivida com amor e respeito, podia ser extraordinária. Thor, chuva, esperança e milagre eram a prova viva disso. Eles continuavam a desfrutar dos pequenos prazeres da vida rural. As corridas pelos campos ao nascer do sol, as cestas preguiçosas sob a sombra de uma árvore, os sons da natureza que embalavam suas noites. A presença dos gatos havia adicionado uma camada de propósito à vida de Thor, uma missão que ele cumpria com uma dedicação inabalável. Ele não era apenas um cão de fazenda. Ele era um guardião, um amigo, um pai. E cada dia era uma celebração silenciosa desse amor incondicional, uma melodia de gratidão que ressoava em cada canto da Fazenda Esperança. O legado de Thor, contudo, não se limitou às fronteiras da Fazenda Esperança ou da pequena cidade. A história do Golden Retriever, que salvou 3 gatinhos de um destino cruel, e o subsequente Projeto Thor, de castração e conscientização, começou a ressoar em esferas mais amplas. Universidades com cursos de medicina veterinária e biologia passaram a estudar o caso de Thor como um exemplo notável de empatia interespécies e de comportamento altruísta em animais. Artigos científicos foram publicados, explorando a complexidade dos laços afetivos que se formavam entre espécies diferentes. E a fazenda de seu João, com seu ecossistema de convivência harmoniosa, tornou-se um laboratório vivo para pesquisadores interessados em etologia e bem-estar animal. A repercussão acadêmica e a crescente visibilidade midiática atraíram a atenção de grandes fundações de proteção animal e de órgãos governamentais de fomento à causa. O Projeto Thor, que antes operava com recursos limitados e voluntariado local, recebeu financiamento significativo, permitindo a expansão de suas ações. Clínicas veterinárias móveis, equipadas com o que havia de mais moderno, começaram a percorrer as áreas rurais mais remotas, oferecendo serviços de castração, vacinação e atendimento básico para animais de famílias carentes. O nome de Thor se tornou sinônimo de esperança e oportunidade para milhares de animais que, de outra forma, estariam condenados ao abandono e ao sofrimento. A taxa de animais de rua na região diminuiu drasticamente, e a comunidade, antes indiferente, agora se mostrava proativa na defesa dos direitos dos animais. Na Fazenda Esperança, a vida continuava a florescer sob o olhar atento de Thor.
Chuva, Esperança e Milagre, agora gatos adultos e majestosos, eram a prova viva do sucesso de sua missão. Chuva, a tigrada, desenvolvera uma inteligência notável, capaz de resolver pequenos problemas do dia a dia felino, como abrir armários ou encontrar os brinquedos mais escondidos. Esperança, a branca, com sua doçura inabalável, tornara-se uma espécie de terapeuta para os outros animais da fazenda. Até mesmo as vacas pareciam mais calmas em sua presença. E Milagre, o felino preto, mantinha sua curiosidade aguçada, mas agora a combinava com uma sabedoria felina, observando o mundo com um ar contemplativo, como um pequeno filósofo. O vínculo entre eles, porém, era a verdadeira obra de arte. Thor, com o passar dos anos, havia desenvolvido uma paciência quase ilimitada com seus gatinhos. Ele os deixava brincar em seu pelo, morder suas orelhas macias e até mesmo usar seu dorso como um trampolim para alcançar as prateleiras mais altas. Em noites frias, os três gatos ainda se aninhavam junto ao corpo quente de Thor, seus ronronados preenchendo o silêncio da noite, uma sinfonia de gratidão e afeto. Era uma imagem que comovia a todos que a testemunhavam. Um grande cão dourado, rodeado por seus 3 filhos felinos. Uma família que desafiava todas as expectativas da natureza, unida por um ato de coragem e um amor que transcendia as barreiras das espécies. Seu João, por sua vez, continuava a ser o guardião dessa história extraordinária. Ele era agora uma figura respeitada em todo o país, um exemplo de como a simplicidade e a bondade podiam gerar um impacto tão profundo. Sua fazenda, que antes era apenas um sustento, havia se tornado um legado, um farol de esperança e um lembrete constante de que o heroísmo não se manifesta apenas em grandes batalhas, mas nos pequenos atos de compaixão que escolhemos praticar todos os dias. Ele falava com uma paixão renovada sobre a responsabilidade de cuidar do planeta e de seus habitantes, e cada palavra sua era um convite à reflexão, uma semente de bondade plantada nos corações de quem o ouvia. A história de Thor, contada e recontada, era a prova de que a verdadeira força está no coração e que o amor, quando puro, pode transformar o mundo. O sol se punha sobre os campos da fazenda Esperança, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, um espetáculo que Thor observava com a serenidade de quem já havia visto muitas estações. Ao seu lado, aninhados em seu pelo dourado, estavam Chuva, Esperança e Milagre. Os 3, agora gatos adultos e cheios de vitalidade, eram a prova viva de um amor que transcendia as barreiras das espécies. Um laço forjado em um momento de desespero e nutrido por anos de convivência harmoniosa. Thor, com um focinho um pouco mais grisalho e passos ligeiramente mais lentos, mantinha o mesmo olhar gentil e vigilante, o coração pulsante daquele lar interespécies. Sua presença era a calma, a segurança, o amor incondicional que permitia aos 3 felinos explorar o mundo com confiança, sabendo que sempre teriam um porto seguro para retornar. A Fazenda Esperança, cujo nome havia se tornado um eco potente da história que ali se desenrolou, não era mais apenas a morada de seu João, Thor e os gatos. Era um verdadeiro santuário, um farol de esperança que irradiava sua luz para muito além de seus limites geográficos. O projeto Thor, que começou como uma iniciativa local, florescia agora em escala nacional, salvando incontáveis vidas animais. Clínicas veterinárias móveis continuavam a levar cuidado e dignidade a regiões remotas, enquanto a conscientização sobre o abandono e a crueldade animal crescia exponencialmente. Seu João, com a voz embargada pela emoção a cada relato, nunca se cansava de contar a história de como um simples ato de coragem de um cão havia desencadeado uma revolução de bondade, um movimento que ensinava a humanidade a olhar para os animais com novos olhos, com mais respeito e empatia.
Ele via em Thor não apenas um animal de estimação, mas um mestre, um guia, um exemplo vivo de que a verdadeira força reside na capacidade de se importar e de agir, mesmo quando o risco é grande. Thor, em sua rotina diária, continuava a patrulhar os campos com chuva, esperança e milagre, frequentemente a reboque, a guiar seu rebanho e a desfrutar das cestas preguiçosas sob a sombra de uma árvore. Mas agora, cada passo, cada latido, cada olhar tinha um propósito mais profundo, imbuído de um senso de missão cumprida e de um amor que se renovava a cada amanhecer. Ele carregava consigo a marca indelével de um herói, não por medalhas ou aplausos humanos, mas pelo amor incondicional que recebia de chuva, esperança e milagre, e pela gratidão silenciosa e profunda de seu João. A imagem de Thor, rodeado por seus gatinhos, era a personificação da lição universal que a fazenda inteira agora exalava. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele, movido por um coração puro. A bondade é uma escolha diária que, como as ondas em um lago, se espalha e ressoa por toda a eternidade. E a empatia é a ponte mais poderosa, capaz de conectar todos os seres vivos, independentemente de sua espécie. A história de Thor é, acima de tudo, um lembrete vívido de que em cada um de nós reside o poder de transformar o mundo com um simples ato de amor. Essa história de coragem, bondade e amor incondicional é um presente para todos nós, uma prova de que, mesmo nos atos mais simples, a verdadeira força está no coração. Comente de onde você está assistindo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas se inspirem. Mesmo sem palavras, um cachorro nos ensina que a verdadeira força está no coração.